Faltando uma semana para Donald Trump assumir o cargo de presidente da maior potência mundial, o ministro Gilmar Mendes resolveu usar suas últimas cartadas e debocha da situação, parecendo que ele está na terra da impunidade, blindado pelo escudo inabalável e indestrutível. Veja o que o ministro Gilmar Mendes disse. Aquela frase, perdeu o mané, poderá virar o contrário. E sair do time nosso e passar para o time deles a partir da outra segunda-feira que vem. E não para por aí não, gente. Vocês precisam saber quais foram as revelações bombásticas sobre Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Faltando uma semana, a galera começa a rasgar o verbo a respeito da situação no Brasil, né? Olha só, gente. O deboche de Gilmar Mendes sobre a situação na Venezuela. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um abraço a todos os patriotas, conservadores, nos 4 cantos do Brasil. Tá? Não posso falar a cidade porque são tantas cidades, são tantos estados. Tá? Mas um forte abraço no fundo do meu coração para todos. Deixe aí nos comentários de que cidade você está falando. Tá? Que eu vou deixar um coraçãozinho para vocês. E também para os patriotas que estão no exterior, viu? Estados Unidos, Europa, Japão, Israel, e aí vai. Tá? Um forte abraço para todos vocês. Gente, o ministro Gilmar Mendes, eu acho que ele tá vivendo em outro planeta, né? Porque, sinceramente, se eu fosse ministro do STF, sabendo que o homem que foi perseguido implacavelmente por esses comunistas internacionais vai assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, eu não ficaria usando essas últimas cartadas, debochando da situação, não, viu? Olha só, o ministro Gilmar Mendes resolveu usar as suas redes sociais para comentar sobre a situação na Venezuela e disse o seguinte: notícias que chegam da Venezuela seguem preocupantes. Não é democrático um governo que se vale do aparato militar para perseguir e prender opositores. Tampouco são livres eleições sem transparências e marcadas por violências e autoritarismo. Vou fechar a aspa aqui. Engraçado, né? Poucos tempos atrás aí, o presidente do STF, foi ele que disse, só estou falando aquilo que ele disse, Barroso disse: eleições não se ganha, se toma. Perdeu o mané. Derrotamos os bolsonaristas. E aí vem o ministro Gilmar Mendes com essas frases aqui, né? Perseguições e prender opositores. O que está acontecendo no Brasil? Só a ala conservadora em cana, só a ala conservadora, né, que está atrás das grades, recebendo punições aí, medidas cautelares, né, inquéritos, final do mundo, que tem data para começar, mas não tem data para terminar. E aí ele chega e solta uma pérola dessa, faltando uma semana para o Donald Trump assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Eu vou continuar essa matéria aqui, mas vamos fazer uma reflexão, porque agora ele fala mais outras pérolas, né, o ministro Gilmar Mendes. Gente, olha só, se não tivesse acontecido isso, se o presidente Bolsonaro não fosse presidente do Brasil, se os Estados Unidos não tivessem um vínculo que tem com o Brasil, com o ex-presidente Bolsonaro, com seus filhos, e também com os parlamentares conservadores, né? E eles também seguem as mesmas pautas da maioria desses congressistas que agora foram eleitos e a maioria do Congresso norte-americano. Se nenhum parlamentar pedisse para cancelar os vistos dos ministros do STF, né? Se nenhum parlamentar lá no Congresso norte-americano não criasse projetos para punir esses funcionários públicos que se acham semideuses e aplicam essas, né, ditaduras, totalitarismo e censura, mas se só tivesse acontecido o que aconteceu com Donald Trump, mesmo assim, as decisões do Donald Trump iria afetar esses países com essas ditaduras e essa censura e esses totalitarismo. Mas só que o Brasil tem um agravante como nunca visto antes. Pior do que a Venezuela, gente. Pior do que a Venezuela. Porque querendo ou não querendo, o Maduro não bateu de frente com os Estados Unidos, com cidadãos norte-americanos, com parlamentares norte-americanos, como os ministros do STF e o governo do Lula. Até a Janja bateu de frente. A Janja disse: fuck you, Elon Musk. O presidente dos direitos humanos enviou uma carta para todos eles lá na Praça dos Três Poderes. Ministro Alexandre de Moraes, presidente do STF Barroso,
presidente do TSE, Carmen Lúcia, Pacheco Lira, presidente das duas casas, e para o governo do Lula, eles debocharam, viraram as costas, fizeram de conta, tipo assim, quem são vocês? Quem são vocês para nós quererem dar algum tipo de explicação? Viraram as costas. Então, a situação para eles é um agravante pior do que a Venezuela. Meu Deus, não, mas aí não para por aí não. Ele prosseguiu ao magistrado em sua delirante análise. Eles estão fora de si, cara, eles estão em outro planeta. É fundamental que haja em toda a América do Sul um compromisso com a restauração e a manutenção da democracia. A todos nós, democratas, cabe repudiar quaisquer práticas autoritárias que remetem ao sóbrio legado dos governos totalitários do século. Em que país vive o iluminado magistrado? Aqui no Brasil temos milhares de presos políticos, inclusive o ex-deputado federal, que recebeu o indulto do presidente da República, espalhados pelo mundo afora, inúmeros exilados, inclusive uma juíza de direito, perseguida insanamente pelo Conselho Nacional de Justiça. E, por outro lado, será que o ministro acredita mesmo que as eleições no Brasil foram transparentes? Ou será que está apenas debochando? Patriotas, e o problema que a situação não é só na questão dos cidadãos brasileiros, empresários, deputados, senadores e até ex-presidente do Brasil. A situação é que abrange fronteiras internacionais. O FBI, a mando de pessoas que os Estados Unidos vai investigar a partir do dia 20, bateu lá na porta do Paulo Figueiredo para intimidar ele por causa das denúncias que ele estava fazendo no Brasil. Um cidadão norte-americano, um dos homens mais ricos, mais visionários e mais inteligentes do mundo, Elon Musk, foi perseguido implacavelmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Gente, daí dá para vocês entenderem que eles não compraram a briga. Não foi com um parlamentar, nem dois, nem três, não. Foi com os poderes dos Estados Unidos. Porque, olha só, o Donald Trump é amigo de Bolsonaro. E vocês acham que um amigo vai deixar o outro amigo passar a situação que ele está passando injustamente como o Donald Trump passou lá nos Estados Unidos, sem fazer nada? Outra coisa, o Congresso norte-americano viu o que estava acontecendo no Brasil e com os cidadãos norte-americanos, como Elon Musk, Paulo Figueiredo, Ludmila Grillo, né, e vários outros da Jovem Pan, lá, ex da Jovem Pan, que estão lá exilados nos Estados Unidos. E aí vem o ministro Gilmar Mendes debochando da situação, né, porque isso aqui é um deboche, né? Tudo que está acontecendo no Brasil, olha que o Maduro, dependendo da situação, ele tem mais sensibilidade do que os ministros do STF. Porque aqueles presos lá que protestaram contra o governo do Maduro e assim vai, o Maduro soltou com medo de umas possíveis retaliações. Até a Maria Elvira Salazar lá, a Maria Elvira não, a Corrina, né? Essa semana foi preso pelos terroristas do Maduro, mas eles soltaram com medo. Imagine se você vai ali na Praça dos Três Poderes e faz protestos, né, com Lula e assim vai, rapaz, inquérito, prisões e olha lá para sair disso, meu irmão. Então tem algumas coisas que o Maduro, ele tem mais sensibilidade do que no Brasil. Mas aí eles tentam passar a baba de calango dizendo que está tudo no normal. Gente, falta uma semana, cara. E veja o que o Glenn acabou de dizer a respeito do ministro Alexandre de Moraes e Lula. Patriotas, para azedar ainda mais o desgoverno do Lula e o ministro Alexandre de Moraes, veja o que o Glenn Greenwald disse a respeito dos dois. Glenn vai para cima de Alexandre de Moraes e diz que ele governa como um rei não eleito, com o apoio de Lula. Alexandre de Moraes é quem basicamente governa o país, mais ou menos como um rei não eleito. O Lula apoia tudo o que ele faz. Lógico, está beneficiando o Lula, está beneficiando a petezaiada. Vocês já viram algum preso? Olha aqui. Eu vou aumentar aqui. This judge in particular, who basically rules the country, sort of like the unelected king of Brazil, ordered acts banned from the country. The
president of the country, at least nominally, is Lula da Silva, who actually is on the left. And as I said, the left hated this judge for a long time, and now it worships him, and Lula supports everything he does. Brazil ordered X when this judge in particular, who basically rules the country, sort of like the unelected king of Brazil, ordered X banned from the country. The president of the country, at least nominally, is Lula da Silva, who... Tá aí, patriotas. Então, aqui, faltando uma semana para Donald Trump assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, o Glenn Greenwald diz que quem comanda o Brasil é o ministro Alexandre de Moraes. Aí vem o ministro Gilmar Mendes dizendo tudo aquilo contra a Venezuela, e ele acha que o Brasil, na cabeça dele, é um país de Estado democrático de direito, aonde as leis funcionam, e eles são verdadeiramente os guardiões da Constituição brasileira. Mas pelo caminhar da carruagem parece que esse conto de fada que passa na cabeça deles, a partir do dia 20 de janeiro, vai acabar, viu, gente? Vai acabar. Porque vocês acham que os Estados Unidos, que o Donald Trump passou o que passou, eu não preciso nem voltar ao mérito, que vocês sabem que eu já falei um monte de vezes o que ele passou, a perseguição implacavelmente, tentaram matar ele e tudo. E ele sabe que esses países que estão ao redor dos Estados Unidos, se eles forem, né, administrados por comunistas, ditadores, vai respingar nos Estados Unidos e eles podem criar uma aliança muito forte e depois tentarem derrotar os Estados Unidos. Então, quanto mais força os Estados Unidos tiver, melhor vai ser para a América, tá? Então, gente, muita coisa vai acontecer a partir do dia 20 de janeiro, viu? Eles têm a última semana para fazer o que eles querem fazer. O Eduardo Bolsonaro já disse que se o ministro Alexandre de Moraes quiser liberar o presidente Bolsonaro, bem. Se ele não liberar o presidente Bolsonaro e ficar enrolando porque estão alegando, porque a notificação, que o convite que Eduardo Bolsonaro recebeu foi por e-mail, tem que ser uma coisa mais, né, mais assim, assinada pelo Donald Trump, um documento mais especial e tal, mas isso é de praxe lá nos Estados Unidos. Ele falou, olha, a visão que o Donald Trump tem dos ministros do STF do Lula vai ser a mesma, não vai mudar nada. Então, quer dizer, eles que tomam as decisões deles, porque depois do dia 20, quem vai tomar as decisões dos Estados Unidos é Donald Trump, cara. E muitos países que o Brasil não serve nem de chinelo pela potência que esses países têm, estou falando de poder bélico, financeiramente e economicamente, e já reconciliaram e pediram paz para o Donald Trump, viu? Agora, os ministros do STF é igual a deputada Maria Elvira Salazar disse, né? Tem funcionários públicos que pensam que são semideuses, mas a hora deles estão chegando. Quem disse isso não foi eu, foi a deputada Maria Elvira Salazar, lá dos Estados Unidos, viu? Um abraço a todos. Até amanhã.